A gente precisa conversar. Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um dos vídeos que tem sido mais pedido no canal nas últimas semanas, assim. Na verdade, várias vezes eu tentei gravar esse vídeo, mas eu nunca fluía, eu ficava sempre muito nervosa, muito estressada, porque é o que estamos todos sentindo com esse Enem, mas chegou a hora de finalmente expressar e deixar aqui minha alma nua pra vocês e contar realmente o que eu achei dessa prova do Enem, que misericórdia, já começamos o vídeo entregando a vida pra Jesus. Então, basicamente, eu sumi do canal desde que o Enem aconteceu, eu passei várias semanas sem fazer vídeo e, sinceramente, eu não tenho nenhuma desculpa pra dar pra vocês, eu vou ser muito sincera e falar que eu tive um burnout depois do Enem, eu passei muito mal, estive muito doente, fui parar no hospital várias vezes de exaustão, de fadiga, os médicos pediram pra eu tirar uma pausa, pra eu tirar umas mini férias, o que não deu ainda por causa da faculdade, mas eu tentei. Então eu estive longe do canal, não dei nenhuma satisfação pra ninguém, sinceramente, porque eu tava tão cansada, mas tão exausta, que foi o que eu precisei. Eu só precisei dar uma espairada, dar uma distanciada do meu trabalho, porque realmente era algo que tava consumindo o resto de saúde que eu tinha. Então, estou bem, vou ficar bem, e é isso aí. Deixa de falar de mim, porque o objetivo desse vídeo é falar misericórdia. O que foi esse Enem? Então, assim, basicamente essa é a quinta vez que eu faço Enem. Eu faço Enem todos os anos desde 2014, já fiz 2014, 15, 16, 17 e o Enem 2018 é o meu quinto Enem. Além de que eu já fiz todos os Enems antigos, na época que eu era uma pré-vestibulanda, pra treinar e tudo mais, vocês já conhecem a história. Quem me acompanha no canal sabe que todo ano eu faço vídeo comentando o tema da redação, comentando sobre o Enem. Esse ano, depois que eu fiz o Enem, eu fiz uma sessão de stories comentando, tá lá no meu Instagram, pra quem não me segue no Instagram, eu recomendo, porque aí vocês ficam sabendo quando vai ter vídeo e tudo mais, comento todas as provas, dou dica de estudo, curiosidades históricas, dica de filme histórico, então recomendo que vocês me sigam por lá. Então eu comentei sobre o Enem no Instagram, quem me segue já viu, mas eu vou comentar aqui no YouTube também, porque eu sinto que eu devo muito essa satisfação pra vocês e que eu devo também acalmar vocês, né? Como vocês sabem, quem vê meus vídeos sabe que eu não gosto de me vender na internet como uma pessoa superdotada, como uma gênia. Eu gosto muito de estudar, eu genuinamente adoro o que eu faço, eu amo fazer vídeo, eu amo estudar história, eu amo fazer faculdade, mas eu não amo o Enem. Eu trabalho com o Enem, eu gosto muito de trabalhar com o Enem, gosto de trabalhar com pré-vestibulandos, mas eu tenho críticas muito severas à prova do Enem e esse ano eu acho que muitas coisas ficaram evidentes. Muitas críticas que não só eu, mas muitos educadores têm ficado evidentes com esse Enem. Pra começar falando sobre a minha área, né, que é a área de ciências humanas, eu faço vídeos de história, estou terminando a faculdade de história, então isso eu tenho propriedade pra falar. Eu achei a prova de humanas um nível acima. Principalmente os textos da prova estavam muito difíceis de interpretar. Assim, mas num painel geral, eu vou ser muito sincera com vocês, eu gostei da prova de história, especificamente, né, das questões de história. Eu acho que o Enem, assim, tem um trabalho social mesmo de abordar vários temas, que ele cumpre muito bem. Eu gostei muito das questões sobre história africana, sobre direitos civis dos negros, gostei das questões que abordam os direitos da mulher, né, machismo na sociedade, gosto muito. Eu gostei da prova de história porque ela abordou apenas assuntos que os estudantes realmente estudam na escola, né? Porque muitas vezes, né, quem já fez mais de um Enem sabe de cor, o Enem muitas vezes dá a louca e decide cobrar, assim, história do Afeganistão, história aleatória, história guerra de sei lá o que. Então, assim, muitas vezes o Enem cobra uns assuntos muito aleatórios que ninguém estuda na escola, mas esse ano não. Esse ano eles foram bem pé no chão, né? Cobraram Era Vargas, cobraram ditadura militar, cobraram período oligárquico, república populista no Brasil. Então, assim, gostei dos conteúdos, são conteúdos que todo mundo realmente estuda em história, são conteúdos que todo ano caem, são conteúdos que eu realmente aviso pra vocês, todo ano caem. Então, assim, gostei muito dos conteúdos abordados, mas a linguagem usada, os textos usados estavam totalmente fora do que é o ensino médio, sabe? Eu não sei se é porque os professores que fazem o Enem já são professores universitários, estão acostumados com alto padrão, ou se são professores em escola de crianças muito superdotadas, mas assim, alunos de ensino médio não interpretam textos acadêmicos daquele nível, sabe? Eu entendi a prova de humanas porque eu estou há mais de 3 anos lendo só textos acadêmicos, e história é a minha vida, e eu tive que usar várias dessas habilidades que eu criei no ensino superior
pra responder uma prova de ensino médio. Então assim, a questão que fica é, querido Mac, você tem que fazer faculdade pra conseguir entender o Enem? Porque assim, muito complicado isso. Então assim, a prova de história, os conteúdos foram legais, a linguagem foi muito difícil, a prova de filosofia muito difícil, assim, eu não sei se vocês partilham dessa opinião, né, porque eu, Débora, eu pessoalmente sempre tive, ao longo da minha vida escolar, sempre tive muita dificuldade com filosofia, é realmente uma dificuldade que eu tenho até hoje na universidade, então eu não sei se vocês concordam comigo, se é uma coisa que só eu penso. Mas a prova de filosofia, pra mim, é com certeza a parte mais difícil da prova de humanas, sabe? Porque são textos que eu tive que ler 2, 3 vezes, perdia muito tempo pra só entender o que era a pergunta, o que estava sendo perguntado e mais tempo ainda pra conseguir responder a pergunta. Então, assim, foi muito complicada a prova pra mim, várias questões corretas, né? Porque, assim, a prova de humanas, ela tem essa maldade, que geralmente várias alternativas estão corretas e aí você tem que escolher não só qual alternativa tá certa, mas você tem que ver qual das alternativas responde melhor a pergunta que foi feita. Então assim, não é pra qualquer um. Eu gostei muito das questões de cunho social, de cunho político, eu acho que assim... muita gente reclama, né? Muita gente diz que o Enem não tem essa função, mas tem sim. Por exemplo, é lei no Brasil desde 2003 que as escolas têm que ensinar cultura afro-brasileira. Só que assim, ninguém ensinava cultura afro-brasileira. Eu, por exemplo, eu entrei na escola, eu entrei na escola com uns 4 anos, então eu entrei na escola em 2002, então assim, vivi a escola durante toda essa lei, nunca na escola eu tive aula sobre cultura afro-brasileira, só no ensino médio, e eu só tive aula de cultura afro-brasileira no ensino médio porque isso caía no Enem. Então assim, isso é muito importante, sabe gente, porque se o Enem cobra cultura africana, se o Enem cobra diversidade, se o Enem cobra tolerância, isso é ensinado nas escolas, então sim, o Enem tem que ter questão de cunho social, sim, porque o Enem dita o que é ensinado na escola. Se o Enem inventar que agora a história do Afeganistão vai cair todo ano na prova, as escolas vão ensinar a cultura do Afeganistão. Então, obrigada Enem por cobrar questões que moldam não só o conteudismo, né, que vê não só se você sabe decorar fórmulas, se você sabe decorar anos, se você sabe decorar nome de pessoas importantes, mas também que moldam o ser humano e o caráter. Então, está de parabéns. Mas agora eu vou falar um pouco sobre a redação, né? Que eu imagino que é o tema que a maior parte de vocês tenha vindo a esse vídeo pra ouvir um pouco o que eu achei da redação. Primeiramente, eu avisei. Muitas empresas usavam informações recolhidas das redes sociais para direcionar a propaganda do Donald Trump e notícias falsas e tudo mais, coisas que fariam pessoas susceptíveis a isso. Menos de um mês antes do Enem, eu postei um vídeo no canal de tema de redação que continha um tema sobre fake news e sobre manipulação usando a internet. Então assim, a minha primeira impressão, assim que eu li o tema da redação, eu fiquei muito feliz. Muito feliz, porque mais uma vez a gente acertou o tema da redação. Então assim, fiquei muito satisfeita, né, porque ao longo do canal, ao longo desse ano, né, quem acompanhou o canal viu mais de 70 temas de redação, então vocês estavam muito preparados para vários temas que poderiam cair. Fico muito feliz de ter feito parte dessa preparação para muitos de vocês que estão vendo esse vídeo. À primeira vista, eu fiquei muito feliz e muito satisfeita com o tema da redação. Só que aí depois que eu li os textos motivadores e que eu fiz a redação, eu comecei a ficar muito preocupada, porque, igual eu falei, eu já fiz redação demais na minha vida, né, tanto quando eu tava estudando pro vestibular, quanto à medida que eu fui fazendo esse tanto de Enem que eu fiz, e nunca na minha vida tinha acontecido isso que aconteceu dessa vez, que eu tava fazendo Enem e eu tive que parar por muito tempo, tive que ficar assim meia hora olhando pro céu e pensando, o que diabos eu coloco nesta folha? Porque assim, primeiramente, o tema da redação foi bastante elitista, né? Porque a realidade nem todo mundo no Brasil tem acesso à internet. Os textos motivadores tinham palavras muito difíceis. Quem sabe o que é criptografia? Quem sabe o que é algoritmo? Quem entende o que é isso, sabe? Então, assim, só de entender o tema da redação, você já pode se considerar uma pessoa privilegiada, uma pessoa com uma educação acima do normal, né? Porque é aquela questão.
questão, né? A gente bate na mesma tecla que eu bati quando eu falei da linguagem da prova de humanas. Quem fez o Enem não tá frequentando escola pública. Quem fez o Enem não está ciente da realidade que é a educação no Brasil. Eu entendo que o Enem tem que ser uma prova que é mais difícil, né? Realmente para testar o conhecimento das pessoas, mas assim, tem que ser uma prova dentro da realidade, tem que ser uma prova fazível, sabe? E o tema da redação, apesar de ser um tema que diz muito respeito a gente, né? Você está vendo esse vídeo pela internet. Provavelmente, se você tá vendo esse vídeo pelo celular, pelo computador, você pulou uma propaganda antes de ver esse vídeo. Embaixo desse vídeo tem vários outros vídeos aparecendo, recomendados pra você, ou vídeos meus, ou vídeos de pessoas que também façam videoaulas. Isso tudo é o uso dos seus dados, né? O YouTube, por exemplo, vê que você tá vendo o meu vídeo e pensa, essa pessoa gosta dos vídeos da Débora, essa pessoa gosta de vídeos de história, vamos recomendar mais vídeos sobre ela. Então assim, o tema ele diz respeito 100% aos jovens, diz respeito 100% ao nosso dia a dia, só que é um tema muito difícil de se tratar, porque assim, primeiramente, como que você vai resolver esse problema, né? Então assim, como é um tema que faz muito parte do nosso dia a dia, como é um tema que faz parte da nossa vida, é fácil você argumentar, é fácil você mostrar que a situação é um problema, né? Porque tá usando os dados das pessoas pra manipular. Muita gente nem sabe que o Facebook, o Instagram, as redes sociais, a internet pega os nossos dados. Muita gente não tem nem noção disso, então é um problema. Mas como que você vai resolver? Você vai bater na porta do Facebook e falar, oi, bom dia, mude a sua lei. Você vai fazer... O que você faz? Então assim, quando eu vi o tema da redação, eu fiquei muito... me sentindo impotente, me sentindo que, assim, eu sentia que realmente não tinha nada que eu pudesse escrever. Eu fiquei muito confusa, muito... eu não soube o que falar, simples assim. Eu creio que eu escrevi uma boa redação, eu creio que a minha argumentação foi boa, só que assim, a proposta de intervenção pra mim, Débora, foi uma parte muito difícil. Além disso, os textos motivadores não ajudaram em nada. Eu li os textos motivadores e sim, os textos motivadores foram importantes para que a gente entendesse o tema, só que os textos motivadores simplesmente não tinham nenhum dado que pudesse ajudar a gente. Tinha pouquíssimos dados estatísticos, não falava de um órgão sequer que cuidasse de internet no Brasil. Então, quando chegou a hora da intervenção, eu fiquei tipo, ok, quem resolve isso? É o Ministério da Ciência? A tecnologia? São as redes privadas? É a Telecom? Quem resolve esse problema? Os textos motivadores não trouxeram um órgão, uma organização, uma ONG sequer, nada. Eu não sei quem é capaz de mudar esse problema. Inclusive, eu fiquei com muita dúvida, né, quando eu cheguei em casa. Depois da prova eu fui pesquisar e existe uma lei agora, foi aprovada há menos de 3 meses atrás, foi aprovada uma lei de proteção de dados no Brasil. Então assim, eu coloquei na minha redação, na minha cabeça, né, que eu sou ignorante no assunto, na minha cabeça eu imaginei que houvesse uma lei, né, pra proteger os usuários da internet, então eu coloquei na minha intervenção que essa lei tem que ser melhorada. E aí eu cheguei em casa e eu descobri que não só não existia uma lei, como a lei acabou de ser criada, só que a lei ainda não foi aplicada. Então o rolê há muitos anos tem sido discutido no Brasil a criação de uma lei de proteção de dados, né, para proteger os usuários da internet desse tipo de coisa. A lei foi aprovada há pouquíssimo tempo, né, quando o tema da redação foi feita, a lei ainda estava tramitando e a lei ainda vai demorar mais ou menos 1 ano para ser posta em prática. Então, a dúvida que fica é, corretores, vocês irão considerar a gente que colocou lei? Vocês vão considerar que a lei existe, que a lei não existe, que a lei existe, mas não foi aplicada, que a lei pode ser melhorada, que a lei pode ser mexida? O que a gente vai fazer? Porque se nem nós que fizemos Enem, nem que a galera que fez o tema da redação tava sabendo sobre isso, os corretores também não, né? Eu duvido que os corretores estejam atualizados sobre a lei, sobre como que ela vai funcionar, sobre o que vai acontecer. Então, assim... esse tema de redação eu acho legal, eu acho pertinente, né, porque diz respeito a nós, manipular as pessoas, ainda mais nesse tempo de eleição. A gente teve uma eleição aqui no Brasil que foi muito decidida por causa da internet, por causa de fake news e tudo mais. Então assim, é um tema muito pertinente para a sociedade, mas é um tema que tá em constante alteração, é um tema que ainda não foi mudado, é um tema que ainda não é definitivo, é um tema que ainda tá sendo transformado e resolvido enquanto eu estou gravando esse vídeo. Eu não sei se quando eu postar esse vídeo, a lei vai ser a mesma coisa, o Brasil vai ser a mesma coisa, pode ser que exploda. Então assim, muito legal o tema da redação, mas vocês escolheram um ano errado pra cobrar o uso de coleta de dados e manipulação dos usuários na internet. Tá ok?
Mas eu também quero fazer esse vídeo pra acalmar um pouco vocês, porque como eu falei, muita coisa tá mudando. Não só as coisas que dizem respeito ao tema da redação, mas também muitas coisas relativas ao Enem. Eu acho que a correção do Enem desse ano vai ser diferente, né? Não só porque a banca é diferente, vão ser pessoas da UFV que vão corrigir o Enem, mas claramente, né, vão corrigir o Enem com os mesmos fatores, né? Eles ainda vão olhar ortografia, ainda vão olhar argumentação, uso de outras áreas do conhecimento. Então, assim, principalmente galera que tangenciou o tema da redação, né? Galera, principalmente o pessoal que confundiu o tema da redação, achou que o tema era sobre fake news. Sim, fake news faz parte do tema, né? Mas fake news não é do tema da redação. Então, galera que falou muito de fake news, vocês provavelmente tangenciaram o tema da redação, mas não se preocupem, porque esse não vai ser o único fator considerado para dar sua nota. O corretor não vai olhar só se você falou sobre o tema, mas vai olhar também sua construção de texto, sua argumentação, sua proposta de intervenção, sua coesão textual. Então, galera que acha que pode ter errado o tema ou que pode ter fugido do tema, não se preocupem que muitas outras coisas vão ser consideradas, e como provavelmente foi um erro muito frequente, né, como provavelmente muita gente confundiu o tema da redação, eu acho que em muitos casos isso pode ser até relevado ou suavizado. O Enem, ele é feito no início do ano, e quem fez o Enem não tinha como imaginar que a eleição seria tão marcada por fake news, que o assunto fake news seria um tópico muito falado no Brasil. Então, a gente já tava viciado em fake news, chegou um tema que parecia com fake news e com certeza muita gente caiu nisso, né? Muita gente ficou confusa, muita gente quis falar de fake news, até porque se o tema tivesse sido fake news, muita gente ia tirar 1000 na redação, né? Convenhamos. Então, assim, eu acho que muita coisa vai ter que ser relativizada na correção desse Enem, e por isso eu quero que vocês fiquem calmos. Eu sei, é difícil pedir, principalmente nesse momento. Tá todo mundo em pânico, tá todo mundo exausto, eu também estou exausta. Mas é o que nos resta fazer, sabe? Já não tá mais no nosso controle, a prova já tá nas mãos de outras pessoas, máquinas que estão corrigindo os pontinhos que a gente marcou no gabarito. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha ele com alguém que tá precisando se acalmar também. Compartilha com o grupo da família, compartilha com o pessoal da sua sala, com alguém que tá precisando realmente ver esse vídeo. Muito obrigada por ter acompanhado o canal até aqui, muito obrigada por ter me deixado fazer parte da sua trajetória, por ter me deixado fazer parte dos seus estudos. Tem sido realmente um privilégio pra mim estar trabalhando aqui no YouTube por uma educação mais igualitária, por uma educação acessível, por uma educação de qualidade. Então, assim, eu espero ter alcançado as minhas metas e eu espero que ano que vem tudo melhore. E também se inscrevam no canal, porque tem muita novidade vindo por aí. Agora nas séries a gente vai ter uma programação especial, vai ser muito legal e eu espero que vocês gostem. Muito obrigada pela paciência pra você que viu o vídeo até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.